Sabe o que essas imagens aqui têm em comum? Especialmente essas duas mulheres aqui de cima e essa daqui de baixo. Não é só o fato de que elas participaram do Big Brother e que elas são mulheres negras. O fato é que na edição, tanto dessas duas que estavam ali em cima, quanto dessa que estava aqui embaixo, que era a Thelma, tinha um homem negro que era muito querido pelo público. Na edição do Babu, esse cara aqui, ele tinha uma visão de proteção absoluta em relação à Thelma. Ele mesmo falava da importância dela, a importância da existência dela num programa como aquele, e ele tinha como uma premissa uma defesa dela. Não era algo que ele trocava, que ele achava que ela tinha que ter em relação a ele. Era algo que ele pensava em relação a ela, e ele mesmo em algum momento do programa chegou a falar que aquilo era sobre ela, mas era sobre algo que era superior a ela, inclusive. Os dois tinham uma relação muito boa no programa, eles eram amigos, não tinha nenhum tipo de embate em relação a eles, só que a Thelma também tinha outros contatos ali dentro da casa, ela tinha outros motivos para ter uma aproximação de outras pessoas. E essas outras pessoas eram brancas. Eu lembro que na época a Thelma foi muito criticada por não colocar o Babu acima dela. Era uma expectativa de que talvez ela fizesse um jogo que fosse muito fechado com ele e ela não cumpriu essa expectativa. É um jogo de convivência e acaba que às vezes a gente vai se aproximar de algumas pessoas e vai formar alianças que não vão estar pautadas única e exclusivamente na visão que a gente tem aqui fora a respeito de como as coisas devem ser lá dentro. Não demorou muito para usarem termos do período de escravidão para se referir a Thelma. Então vamos lembrar, a Thelma não era opositora do Babu, ela era amiga dele, ela era aliada e protegia ele na medida do que era possível, mesmo que talvez o jogo dela tivesse outros caminhos. Nessa edição atual tem acontecido a mesma coisa, com a diferença de que as mulheres pretas elas são opositoras do homem preto que é o favorito aqui fora. E é curioso porque, diferente do Babu, o Davi nunca quis proteger as duas, ele nunca quis formar uma aliança que fosse existir ali entre eles. Ele inclusive hoje faz parte de um grupo de pessoas brancas, que foi o grupo do qual ele correu atrás para poder tentar jogar junto lá nas primeiras semanas, e essas pessoas só foram aceitar jogar junto com ele depois que perceberam que ele era uma figura forte aqui fora, voltando de vários paredões. A Aliança Preta, Wakanda Forever, nunca foi uma intenção do Davi lá dentro, ele nunca se movimentou nesse sentido de vou defender os que são parecidos comigo. Elas também não fizeram o mesmo. O que me chama a atenção é como a gente, enquanto espectador, fica pensando na história do negro único. Por isso que eu lembrei dessas duas aqui, que são protagonistas de cada uma das séries, e elas são feitas pela mesma produtora, que é uma mulher preta. Teve um dado momento dessa série que os fãs gostavam muito, e eles resolveram fazer um crossover, ou seja, colocar a personagem de uma dentro da série da outra, e essa outra dentro da série dessa uma aqui. Antes do episódio ir ao ar, a expectativa que a maioria das pessoas tinham era o seguinte: são duas mulheres muito poderosas, muito fortes em cada uma das séries delas. Quando juntar as duas num episódio, não vai ter pra ninguém. Elas vão se juntar, vai ser meio que aquela coisa assim, agora é nós duas contra o mundo. E a surpresa que a gente teve foi que a construção dos episódios não foi por esse lugar óbvio. Elas são mulheres diferentes, na série elas se juntam por um motivo que é maior do que elas, é tentar fazer uma reforma que fosse beneficiar ali pessoas que são pretas, mas elas têm razões particulares para querer que essa reforma passasse, e elas não têm esse impacto aí de num primeiro momento vamos ser melhores amigas. Elas têm inclusive arranca-rabo direto nos dois episódios. Elas discutem, elas jogam verdades uma na cara das outras, e fica muito claro nos dois episódios que elas não são amigas. Elas conseguem perceber a importância uma da outra, elas resolvem trabalhar junto, apesar das diferenças, elas conseguem ser bem-sucedidas ali no trabalho que elas desenvolvem, mas elas não viram amigas em momento nenhum. E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender quando elas ficam nessa expectativa de um senso de comunidade. São pessoas diferentes, são seres humanos diferentes, e por mais que elas tenham traços que às vezes as aproximem em relação à comunidade, é importante a gente entender que existem razões que fazem a gente gostar de uma pessoa ou não. E aí eu considero muito saudável você que se considera antirracista pensar por que na sua cabeça só existe uma história possível de uma pessoa preta. Porque dentro de um ambiente onde as pessoas estão buscando ser o campeão, elas estão ali disputando um prêmio, o olhar que a gente tem que ter em relação a pessoas pretas tem que ser um é o protagonista e o resto precisa ser o coadjuvante que vai ajudar
ajudar esse protagonista a ganhar. Eu não tô fazendo um juízo de valor a respeito do jogo dela, se a pessoa concorda ou discorda. Eu tô te puxando pra lembrança que as duas estão ali pra concorrer pelo prêmio de 3 milhões ou mais. Essa expectativa de que as duas fossem coadjuvantes do Davi, e a partir do momento que elas são opositoras, você passa a utilizar de pautas raciais para poder tentar diminuir as duas em oposição ao Davi, tentar levantar ele, é uma prova de que você não tá tão preocupado com essa pauta assim. Porque se você é antirracista mesmo, a última coisa que você vai fazer é chamar uma participante de um reality show de MOOC na tentativa de defender um outro que você tá percebendo que tem sofrido racismo. Percebe a incoerência? Se você utiliza do racismo para poder atacar pessoas pretas que estão vivendo a própria história só porque essa história choca com o que você acha que deveria ser, é um sinal claro de que tem muita coisa que você precisa resolver aqui dentro ainda em relação a essa questão. Se falar da vida em sociedade, refletir as relações, são assuntos que te interessam, clica no botão de seguir aqui para chegar mais coisa minha para você. Valeu!